Hermes da Silva. Agora eu vou resolver o exercício 39 da quinta atividade sobre preposições da disciplina de Lógica da Matemática. Começando pela leitura do enunciado 39, que é: se Roberto for promovida, então Antônio não será demitido. Se Cláudia se aposentar, então Douglas não perderá o seu posto. Se Douglas não perder seu posto, então Antônio será demitido. Sabe-se que Cláudia se aposentou, então essa proposição, o enunciado já dá como verdadeira. Voltando aqui, eu fiz um esqueminha aqui. Se Cláudia se aposentou, Cláudia está representado pelo C. C é Cláudia se aposentar. Se tivesse um tio aqui na frente, significaria a oposição dessa proposição. Então significaria que Cláudia não se aposentou. Mas no caso, Cláudia se aposentar é verdadeiro. Como se trata de uma proposição C, então, se a primeira sentença é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. E neste caso, a segunda sentença verdadeira é: Douglas não. Se Douglas. Aqui. Douglas não perderá o seu posto. Se Cláudia se aposentar, Douglas não perderá o seu posto. Segundo do enunciado. Se Cláudia se aposentar verdadeira, então Douglas não perderá seu posto, também é verdadeiro. Se Douglas não perder seu posto é verdadeiro, aqui também, como se trata de uma proposição C, então Douglas não perdeu seu posto, então Antônio será demitido. Neste caso, como a primeira é verdadeira, a segunda sentença também é verdadeira. Então Antônio será demitido. Se Douglas não perder seu emprego, Antônio será demitido. Então Antônio ser demitido é verdadeiro. Se Antônio ser demitido é verdadeiro, Antônio não ser demitido é falso. Se é falso, como também é uma proposição C, então, se a segunda sentença é falsa, a primeira pode ser verdadeira ou falsa. Neste caso, a primeira é falsa, que é: se Roberta for promovida, então Antônio não será demitido. É falso que Roberta será promovida. Então também é falso que Antônio não será demitido. E essa sentença se torna verdadeira, porque a única forma de uma proposição C, então, não ser verdadeira é se a primeira sentença for verdadeira e a segunda for falsa. Então, e a partir depois desse caminho, é só ir nos exercícios. Neste caso é a B, mas vamos começar aqui na A. Antônio não será demitido. É falso. Aqui. Antônio será demitido. É uma proposição verdadeira. Então, dizer que Antônio não será demitido é falso. O Roberto será promovido. Roberto ser promovida também é falso. Então, a A é falsa, porque, como se trata de uma proposição ou, se a primeira sentença é falsa e a segunda proposição é falsa, então essa proposição é falsa. A B. Roberta não foi promovida. Se aqui Roberta será promovida é falsa, Roberta não ser promovida é verdadeira. E Cláudia não se aposentou. Cláudia se aposentou, a primeira informação, assim que temos certeza que é verdadeira, é que Cláudia se aposentou. Mas como se trata de uma proposição ou, como a primeira sentença é verdadeira, como precisa ser uma ou outra verdadeira, se a primeira é verdadeira, já é o suficiente para a sentença ser considerada verdadeira. Nesse caso, a B. C. Douglas perdeu seu posto.
é falso. E Antônio não será demitido, também é falso. Como se trata de uma proposição e, se uma das sentenças fosse falsa, já bastaria para ser considerado falso. Mas como no caso são as duas, então não tem nem como tentar justificar. A C é falsa. D. Se Douglas não perder o seu posto, então Cláudia não irá se aposentar. Como se trata de uma proposição C, a primeira sentença é verdadeira. Douglas não vai perder seu posto. Então Cláudia não irá se aposentar, mas Cláudia não se aposentar é falsa, pois como já é visto aqui, Cláudia se aposentou. E a única forma de uma proposição C então ser falsa é se a primeira sentença for verdadeira e a segunda for falsa. Então a D também não pode ser considerada, pois é verdadeiro, falso. Se tratando de uma proposição C. Se fosse ou, seria aceito, ou também seria aceito. Mas como assim, então, nessa disposição, a sentença é falsa. E por último, mas não mais importante, aí, Roberta foi promovida? Falso. Aqui. Opa, focou. Roberta é falso que Roberta foi promovida. E Douglas não perdeu seu posto? É verdadeiro, Douglas não perdeu seu posto, mas como está de proposição E, a primeira sentença é falsa. Então nem precisaria julgar se a segunda era verdadeira ou não. Só pelo fato da primeira ser falsa, e se trata de uma proposição E, eu já poderia considerar como falsa. Mas, indo atrás da informação, Douglas não perdeu seu posto, é verdadeiro. Então, como visto aqui, a única que se encaixa nas alternativas é a resposta B, da 39.